este episódio do IBDA Podcast, que me traz uma alegria especial, porque hoje nós recebemos o querido professor Clóvis Besnos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu quero que o senhor conte a sua história com o IBDA, desde o início até a presidência. Conte tudo, não nos esconda nada. Bem, a minha história com o IBDA é a seguinte. Eu, lamentavelmente, não estive no congresso inaugural do IBDA, que foi em Curitiba. Eu era mestrando, aluno do Celso Antônio Bandeira de Mello, e todos os meus colegas foram, mas eu não pude ir, nem fazia ideia da criação do Instituto, não é? E tinha interesses profissionais que me impediram de ir. E, lamentavelmente, faltei ao congresso inaugural, não é? Que contou com a presença de grandes nomes, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba e outros, não é? E sempre lamentei muito a perda desse evento, mas, em compensação, estive presente em todos os demais. E, em 2008 a 2010, eu presidi o Instituto, por generosidade dos meus amigos e companheiros de IBDA. E foi uma grande satisfação, especialmente, cabe lembrar, o congresso realizado em Brasília. Sim. Porque era, então, 20 anos da Constituição. Lembro. E só para dizer a importância desse evento, eu lembro de uma mesa com 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, do professor Celso Antônio, sob minha coordenação na mesa. Então, nós tínhamos o Marco Aurélio, a Carmen Lúcia e o ministro Carlos Aires Brito. Sim. Meu grande amigo, e quase que me falha a memória, e poeta. Sim. Poeta dos bons. Dos bons, e que, num dos livros dele, tem a parte inaugural com referência a mim, né, como uma gentileza dele, porque também sou cultor um pouco da poesia. Então, ele fez essa referência. Eu sempre acho que literatura e direito administrativo tem tudo a ver. É. Talvez porque também sou filha de uma poeta. Ah, é? Então... Professor, diga. O senhor é um dos nomes mais importantes do direito administrativo, um especialista que tem uma trajetória acadêmica e experiência profissional que dispensa apresentações. Mas agora eu queria que o senhor voltasse no tempo e pensasse no Clóvis, estudante ainda em formação, quando as escolhas estavam começando. É muito comum a gente dizer que o direito, especialmente o direito administrativo, é que nos escolhe. Tem gente que diz que é uma decisão consciente, planejada. Eu tenho cá minhas dúvidas, sabe, professor? Eu queria saber, no seu caso, como é que foi esse encontro? O que aproximou o senhor do direito administrativo? Eu tenho uma história muito fácil, porque é real, para contar. A aproximação com o direito administrativo começou da seguinte forma. A família tinha uma empresa de ônibus permissionária de serviços públicos. E, na época, havia grandes disputas entre empresas, porque a permissão, originariamente, seria uma outorga precária, discricionária, revogável ad nutum, mas essa permissão tinha prazo, enfim, havia disputas e havia contendas. E nós tivemos a sorte de encontrar um advogado cujo nome era Geraldo Nozé, que era um autodidata em direito administrativo. Ele já citava os italianos, Renato Alessi, etc. E eu me recordo, que eu já advogado também, né, mas não expert na área, o acompanhava na feitura das peças e realmente aquilo lá foi o que me encantou
e fez com que eu me dirigisse ao direito administrativo. Daí, então, eu comecei a frequentar os cursos de especialização na PUC. Esses cursos de especialização na PUC eram maravilhosos. Eu me lembro que, eu não sei se é do seu conhecimento, o Tuquinha, que é o teatro atualmente na PUC. Sim. E era assim, lotado. E com o tempo, eu comecei como estudante e logo fui convidado pelo Adilson Dallari para ser seu assistente na faculdade, no curso que ele dava de Direito Administrativo à noite, e também como partícipe e assistente no curso de especialização. E era um curso assim maravilhoso, porque eu me lembro com o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello na mesa, em discussão com o Celso Antônio Bandeira de Mello, era ótimo. Assistir o debate dos dois, havia sempre oposição, Adoro. mas com uma gentileza de filho para pai, de pai para filho. E nós fazíamos reuniões para discutir questões durante a semana na casa de Celso Antônio. E o sábado, onde se realizava o curso, era assim, desde a manhã até 3 da tarde, que era uma maravilha. E eu me lembro que vinham notáveis do exterior, que Celso Antônio trazia, como Agostinho Gordijo e outros, não é? E, enfim, aí o gosto e, vamos dizer, já injetado no meu sangue, né? O vírus do direito administrativo. Que coisa maravilhosa. E daí, quando abriu... Bom, antes eu acabei fazendo o mestrado e, terminando o primeiro semestre, o Celso Antônio me ofereceu uma cadeira na PUC e eu assumi essa cadeira e assinei um contrato com a PUC em 1º de agosto de 1973. Portanto, em agosto, fez 52 anos de magistério que eu tenho na PUC. Primeiro, eu assumi a cadeira de prática forense em direito administrativo e tributário, que era uma cadeira mesmo de advogado militante. Tinha que saber advogar para ensinar a prática. Exatamente. E, com o tempo, alguém resolveu encerrar essa cadeira e eu imediatamente passei para o direito administrativo. E lá me encontro até hoje, há anos e anos, há décadas, e ministrando na graduação e na pós-graduação, o que me traz grande satisfação na vida. O senhor acompanhou as transformações do direito administrativo ao longo dos 50 anos do IBDA. Sim. E aqui no Congresso, o senhor teve a oportunidade de discutir a importância de uma lei recente, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sim. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre aspectos como determinação de que decisões tomadas com base em conceitos jurídicos indeterminados, valores abstratos, precisam pensar em consequências práticas. Essa lei, ela contribui mesmo para conceitos vagos serem mais previsíveis, equilibrados, técnicos? O que o senhor pensa sobre a LINDB, professor? Essa lei, especialmente esse dispositivo que você referiu, ele traz à baila uma coisa chamada consequencialismo. Sim. E esse consequencialismo é uma diretriz importantíssima no direito, porque é importante se saber, ao aplicar o direito, o que vai acontecer na vida prática. Então, o que eu digo é o seguinte: falar em conceitos ou termos abstratos, até houve já uma briga jurídica se o que é indeterminado é o conceito ou o termo, mas não vou entrar nessa querela que... Não vou por aí não, né, professor? Mas o que eu digo é o seguinte: esses conceitos, eles são indeterminados prima facie, porque você consegue trazer os conceitos indeterminados para a determinação. Porque você, quando vai analisar o direito,
você não analisa simplesmente um dispositivo legal. Você analisa o dispositivo legal frente ao sistema. E o nosso sistema de direito administrativo, eu vou dizer uma coisa, o direito administrativo no Brasil é mais francês que o direito francês. E que, quando eu digo isso, que a nossa Constituição assimilou por escrito e estritamente os princípios que foram informadores do nascedouro do direito administrativo. Se a gente pegar os princípios que nasceram pós-Revolução Francesa, com a criação do direito administrativo, você encontra tudo isso na nossa Constituição. Então, aquilo que antes eram simplesmente princípios não escritos, que resultavam das decisões do Conselho de Estado, que, no fim, resolveu-se codificar e trazer. O Brasil fez isso na nossa Constituição. Então, nós temos as garantias da liberdade, da propriedade expressas. Sim. Nós temos o que o professor Márcio comentou a respeito do regime jurídico administrativo aplicável ao servidor, que, evidentemente, com toda a razão, tem que ser o estatutário, porque é a mesma coisa que falar se o juiz tem que ter as prerrogativas que ele tem, que é uma garantia do interesse público, porque o servidor tem que atender o interesse público e tem que ser imune ao despedimento que ele teria se fosse meramente um empregado público passível de demissão sumária e vai levantar o FGTS, não é? E então a garantia que o servidor tem que ter não é para ele, é o interesse público, assim como o juiz. E eu não resisto em perguntar, dentre os princípios constitucionais, tem um, que é da garantia da prévia e justa indenização, que o senhor trabalhou no seu doutorado, aspectos jurídicos da indenização da desapropriação. Como é que a gente vai, enfim, conseguir, em algum momento, cumprir o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, para harmonizar direito individual e interesse coletivo que fundamenta? Olha, você está fazendo uma pergunta tangente ao tema que eu tenho que falar. Sim. Na verdade, a conciliação, você diz dos direitos... você está me perguntando o que é o interesse público. Talvez. Então, veja, no fundo, a tua pergunta é: existe uma supremacia do interesse público frente ao interesse privado? Não é isso? Como é que se concilia o interesse público com o interesse privado? A resposta é que o interesse privado é o interesse público em determinadas circunstâncias que você tem que eleger qual é o interesse predominante jurídico diante das circunstâncias de fato e do regime jurídico aplicável. Então, eu vou te dar um exemplo, vamos dizer, simples. Vamos supor, alguém tem um direito de propriedade individual, né? Um indivíduo tem... E a propriedade dele é invadida por uma turba de pessoas. Daí ele vai e pede reintegração de posse, obtém a liminar e ganha a devolução da posse. E vão falar, mas esse é um direito individual, direito de propriedade, assegurado na Constituição, artigo 5º, inciso 22, é o direito de propriedade do indivíduo que, naquele momento, é o interesse público. Porque o interesse público não é algo abstrato que você defina a prioristicamente. Você vai definir o interesse público diante das circunstâncias fáticas e diante da aplicação do regime jurídico no caso. Então, não existe essa separação de direito privado e direito público, nesse sentido. Entendo. Não existe, falar assim, há uma prevalência dos direitos individuais frente aos direitos coletivos, há uma prevalência dos direitos coletivos frente aos individuais. Isso é tudo balela, porque, na verdade, o interesse público é definido no caso concreto. Quando o juiz diz o interesse público é esse, transita em julgado, esse é o interesse público.
Professor, o senhor que tem essa capacidade de argumentação, de dedicação aos estudos, essa maturidade, certamente tem algo que o senhor considera imprescindível ao administrativista. Eu queria que o senhor colocasse numa palavra, numa frase, aquilo que o senhor acha que é o centro sem o qual o coração de um administrativista não bate. Bem, nenhum ramo de uma árvore sobrevive sozinho sem a árvore. O direito administrativo é um ramo da árvore chamada direito. Você não consegue conhecer o direito administrativo sem ter noção da árvore. Entende? Então, envolve o conhecimento do direito administrativo, saber teoria geral do direito, filosofia do direito, conhecer direito privado, conhecer direito público. Aliás, o direito administrativo, quando ele nasce na França, não é? Depois da Revolução Francesa. Sim. E o nascedouro dele, eu vou dizer até, porque é uma questão que eu vou tratar hoje, com o Arrête Blanco. Ele surge, é o caso Blanco, que a menina Agnes Blanco é atropelada numa rua de Bordeaux por uma vagonete de uma companhia nacional de fumo, que provavelmente era estatal, não é? E o pai de Agnes, ela perde a perna na altura da coxa, coitadinha, menina, entra com a ação, né, no Tribunal Administrativo. Não, perdão, ele entra com a ação no comum, e aí vai para o contencioso. E que causa um trauma. Um trauma. Primeiro, havia o impedimento dos juízes. Sim. Dos juízes civis de tratar de questões de direito administrativo. Direito administrativo. Segundo, não havia previsão. Porque a indenização, o Estado não erra. Era o Código de Napoleão. Le roi ne peut mal faire. Aí, então, o que ele faz quando o juiz se dá por incompetente, ele vai para o Tribunal Administrativo. Para o Conselho de Estado. E o Tribunal Administrativo, no nascedouro dele, era um tribunal para tratar das prerrogativas da administração e não das questões contra a administração. Então, há também outro declínio da competência. E, então, o senhor Blanco vai para o Tribunal de Conflitos, que finalmente decide que a competência do Tribunal Administrativo, numa decisão histórica, porque ele fala que há responsabilidade do Estado pelos danos provocados pelo serviço público. Qual a importância disso? Ele está colocando o Estado dentro da ordem jurídica como responsável. E aí nasce o direito administrativo, não é? O direito administrativo nasce disso, não é? Então, e a sua pergunta era sobre A pergunta é para o senhor falar o que é essencial, e o senhor diz: estude, descubra, saiba a teoria geral, saiba os fundamentos. E daí eu estou contando o nascedouro para chegar ao Brasil até e dizer uma triste história, porque aqui é um desenvolvimento todo da responsabilidade do Estado, né, que é o nascedouro do direito administrativo, mas a gente tem uma triste situação, porque depois de passar por todo o histórico, partir da responsabilidade individual do servidor, da responsabilidade por culpa anônima do serviço, da responsabilidade objetiva, e depois da vitória em sede judicial, o que sobra? A execução. Que e quando são vem anos, a execução, professor? Existe um malsinado precatório. E daí se eterniza a lide. E o que acontece é que
a uma nova emenda, depois de tantas emendas, emenda 136, recentíssima, que é um caos. Ou seja, há uma espécie de gente que não recebe aquilo que tem direito, e daí eu poderia lhe fazer a pergunta: existe mesmo a responsabilidade do Estado no Brasil? Eu vou deixar essa pergunta para nosso próximo episódio de podcast com o professor Clóvis Besnos, que nós temos a alegria de ter hoje. Muito obrigada pela presença, professor. Eu que lhe agradeço a oportunidade de falar um pouco no microfone, não tanto quanto o professor Márcio, mas um pouquinho. Muito obrigada e até o próximo episódio do IBDA Podcast.